Então, Marcos capítulo 14, verso 32, quem achou, diga amém. Vamos lá. Então foram para um lugar chamado Getsemane, diga Getsemane. Grifa essa palavra aí, Getsemane, grifa a palavra aí, ó, Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Para que, se possível, fosse afastada de mim este cálice, lhe dizia. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Agora olha aqui para mim, calma aí, segura o texto aí. Um pouco antes, Jesus estava lavando os pés dos discípulos, e o Pedrão disse assim para Jesus: eu nunca vou te deixar, Jesus, pode todo mundo aqui te trair, olha aqui, pode todo mundo aqui te trair, aí o Pedrão está ali, Diego, eu vou estar com o Senhor sempre, eu sou aquele que o Senhor pode contar comigo. Aí Jesus leva ele para orar junto. Vai um pouco mais adiante, Jesus está num momento de profunda agonia. Quando Jesus volta, o que Pedro está fazendo? O que Pedro está fazendo? Esse aí que nunca vai me deixar. É esse aí que nunca vai... entendi. Ele, Simão, está dormindo, não pode vigiar nem uma hora. Vigiem e orem, verso 38, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é... Mais uma vez, então ele foi orar a primeira e agora ele está orando a segunda. Guarda isso, que é uma informação importante para a gente. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Qual que eram as palavras dele? Pai, tudo é possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse? O cálice da ira de Deus, o peso dos nossos pecados, que estava recaindo sobre Jesus. Jesus não está em profunda agonia aqui, porque ele está com medo das chibatadas que ele vai tomar, da cruz, porque ele está aflito, vão colocar em mim uma coroa de espinhos. Ele já sabia de tudo isso, mas a aflição, a agonia de Jesus, é que o peso da ira de Deus viria sobre ele, e ele seria afastado, separado do Pai. Nas orações de Jesus, Jesus sempre chamou Deus de Pai. O único momento que você vê Jesus chamando Deus de Deus, é na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Então, essa é a oração dele ali. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e eles não sabiam o que lhe dizer. Imagina a cara, Lucas, dos discípulos. Jesus vem a primeira e ele dá aquela carcadinha neles. Está dormindo, não dá para vigiar aí uma hora comigo? Aí volta lá, os caras estão dormindo de novo. Imagina se é você, a cara que você ia ficar com Jesus. Está dormindo de novo, aí os caras... Sabe? O que faz numa hora dessa, né? Não tem nem o que falar. Verso 41. Voltando pela terceira vez. Acompanha comigo aqui que eu vou chegar lá. Voltando pela terceira vez, então ele orou uma, duas e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores.
levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Pai, essa é a tua palavra e nós cremos nela. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra, Senhor. Que teu Espírito nos conduza, que ela seja viva e eficaz hoje em nosso meio. Repreendemos e rejeitamos todo espírito contrário à tua palavra agora. Que a nossa atenção esteja voltada àquilo que os céus têm para falar aos nossos corações nessa noite. Se você crê, diga amém. Diga glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor pela sua palavra. Aleluia. Presta atenção aqui. Você que está aqui, você que está em casa também. Aonde que Jesus está? Onde que Jesus está? Getsemane. A palavra Getsemane é uma palavra aramaica que ela na verdade é a junção de duas palavras. Jet, que significa lagar. Lagar é aquele lugar onde eles prensavam o azeite. Então Jet significa lagar e Semane azeite. Então é lagar de azeite, lugar de prensar o azeite. O que significa Getsemane? Lugar de prensar o azeite. Amém? Diga, Jesus está num lugar de pressão. Jesus está num lugar de pressão. Diga, é na pressão que o azeite é extraído. Diga mais uma vez, levanta sua mão comigo e diga, é na pressão que a unção é extraída. Eu não sei, talvez você tenha chegado aqui hoje e diz, pastor, eu estou passando por um momento de pressão, e eu quero dizer para você, Deus vai usar essa pressão. Eu já estou profetizando aqui, meu irmão. Deus vai usar essa pressão para tirar o melhor de você. Você sabe qual é a diferença de provação e tentação? Sabe, Arthur, qual é a diferença de provação e tentação? Tentação é o diabo querendo tirar o pior de você. Então ele te tenta para extrair o pior, a pior parte de você. Provação é Deus querendo extrair o melhor de você. É na pressão que a unção é extraída. Jesus está num lugar de pressão. O azeite, meu irmão, sempre foi um produto muito usado na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Para que o azeite era usado? Serviço sacerdotal. Ele era usado como alimento, como a gente usa até hoje, né? Um azeitezinho, é gostoso, não é? Você gosta de pôr um azeite na pizza, põe um azeite na salada, põe um azeite no sorvete. Não, no sorvete, sorvete não, né? Coisa ruim. Não, o azeite era usado como alimento, então no serviço sacerdotal. Ele era usado como remédio, como combustível e até como sabão. Então era um produto muito usado. Agora eu quero que você anote uma coisa aí. Anota uma coisa aí. Nunca houve um poder místico no azeite. Não existe um poder místico no azeite. O azeite sempre foi e ainda é para nós, nos dias de hoje, um símbolo natural que representa algo espiritual. Amém? Então, não está no azeite o poder para curar, o poder para libertar, o poder para transformar, não. É um símbolo natural que representa algo sobrenatural. Como nós fazemos, por exemplo, na ceia. Quando pegamos o pão e o suco, que representam, é um símbolo, do corpo e do sangue de Cristo. Então, assim como o azeite, assim como o pão e o cálice é um símbolo para nós, do corpo e do sangue de Cristo, sabemos também que o azeite é um símbolo
do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem está me acompanhando até aqui? Então o azeite era muito comum, era usado muito, por exemplo, na unção de reis, de sacerdotes, de objetos do templo. Nós fizemos um estudo muito bacana e tem um e-book sobre esse estudo que fizemos sobre o azeite, lá no aplicativo da igreja. Então você tem acesso a esse e-book gratuito, lá na área de downloads, tá certo? Então, qual que é a representatividade do azeite? O azeite era muito usado, então, para ungir reis, sacerdotes, objetos do templo e tudo mais. O que é a palavra unção? Calma aí que eu estou só esquentando, estou introduzindo, daqui a pouco eu chego lá, amém? Então segura aí. Unção, no Novo Testamento, a palavra unção em grego é a palavra crisma, que significa untar óleo, untar com óleo, sabe? Vai fazer o bolo lá, cadê as irmãs? Os irmãos gostam de fazer um bolo aí? Então os irmãos que gostam de fazer também, né? Então, dá aquela untada lá na forma tal. Então a palavra unção tem esse significado, é espalhar, então untar, no grego então é a palavra crisma, que dessa palavra deriva uma outra palavra que nós conhecemos, que é a palavra Christos, que significa ungido. Então nós temos Jesus Cristo, Jesus ungido. No Antigo Testamento, no aramaico, essa palavra aparece como Mishra. Oh, estou falando aramaico, você está de brincadeira. Ai, me ajuda a ser humilde, Jesus. Então tem a palavra Mishra. Aí tem alguém que entende de aramaico, está assistindo e está assim, não sabe nem pronunciar. Sei lá, eu estou tentando ler o que está escrito aqui. Dessa palavra, que significa unção, que é também espalhar um líquido, ungir com óleo, deriva uma outra palavra que é Mashiach, ou Messias. Por exemplo, quando André vem correndo para falar com Simão Pedro, nós achamos o Messias, ou Mashiach. Então a palavra Cristo em grego significa ungido, a palavra Messias é a mesma palavra, só que em aramaico, que também significa ungido. Amém? Quem está acompanhando aqui comigo? Então quando o André chegou lá e falou, Simão, achamos o Messias, o que ele está dizendo? Achamos o ungido, achamos o consagrado, achamos o separado, achamos o Cristo. Mal eles sabiam, é que não eram eles que tinham achado, mas é que era o Cristo que havia achado eles. Que a palavra de Deus diz, não foram vocês que vieram até mim, mas fui eu que os encontrei, eu que fui até vocês, vocês me amam, porque eu vos amei primeiro. Qual o significado então do óleo para nós? Meu irmão, o óleo continua sendo um símbolo para um serviço sacerdotal, como um alimento, como remédio, como combustível e até como sabão. Como assim, pastor? Calma aí que agora eu estou falando de coisas espirituais. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, o pastor agora está falando de coisas que estão mais acima. Como assim serviço sacerdotal? Como assim remédio? Como assim sabão? Oh, quem usa azeite para fazer sabão hoje em dia? Meu irmão, vamos parar para pensar um pouquinho aqui e fazer algumas perguntas. O que é que pode nos separar para o serviço do reino? O que é que pode verdadeiramente alimentar a nossa alma? O que é que pode de verdade trazer cura para as nossas vidas? O que é que pode nos dar energia, combustível, força para continuar no caminho que o Senhor nos colocou? O que é que pode de verdade nos limpar? Diga, o Espírito Santo. Não, diga mais forte, diga o Espírito Santo.
Meu irmão, é Ele quem te alimenta, é Ele quem te cura, é Ele que te sustenta, é Ele que te dá energia, é Ele que te limpa. Diga, o Espírito Santo. Então qual que é o símbolo do azeite? É sobre o quê? É sobre o Espírito Santo. Joel capítulo 2, verso 28. Olha só. Deus falando ali. E nos últimos dias derramarei. Olha, é o azeite assim, ó, é o óleo. E nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, os filhos e as filhas profetizarão. Atos 2, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Você percebe como que você consegue visualizar o óleo e o Espírito Santo assim? Eu derramarei, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Consegue ver como o óleo é usado para que a gente consiga visualizar como que Deus age? Através do seu Espírito. Coloca para mim, por favor, o texto de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Mas temos esse tesouro, diga tesouro, em vasos de barro. Opa! Existe um tesouro armazenado num vaso de barro. Existe um tesouro que está armazenado num vaso de barro. Levanta tua mão direita comigo, a gente vai declarar junto aqui, diga, o vaso é de barro, mas o que tem dentro é valioso. O vaso é de barro, mas tem um tesouro guardado dentro do vaso. O vaso é frágil, mas tem um tesouro dentro do vaso. O vaso às vezes é até meio feio, mas tem um tesouro dentro do vaso. Tem uns trincados ali, mas tem um tesouro lá dentro. Meu irmão, o mundo ensina que o que vale é a embalagem. Mas o Evangelho nos mostra que o valor verdadeiro está naquilo que está dentro. O vaso é de barro. Eu estou olhando aqui, eu só estou vendo vaso aqui, ó. Mas dentro desse vaso tem um tesouro maravilhoso. Tem um tesouro precioso. O Espírito Santo de Deus habita em você. Vamos voltar aqui, aonde que Jesus está? Aonde que Jesus está? Getsemane. O que significa Getsemane? Lugar de prensar o azeite. Jesus está no Getsemane, e o Getsemane é lugar de prensar o azeite. Quantas vezes Jesus orou ali? 3 vezes. São informações importantes para a gente, amém? Eu vou pedir para o pessoal, eu separei um videozinho aqui, tem um pessoal no vídeo que até aparece com uns de vocês aqui. Eu vi assim, eu falei, nossa gente, que semelhança assim. Mas eu vou pedir para passar o vídeo aqui, só para vocês entenderem como funciona esse lugar de prensar o azeite, e eu já volto com a mensagem. Coloca aí para a gente, por favor. Viu aí? Então é assim que funcionava a prensa de azeite na época de Jesus ali. Eu não falei que tinha um pessoal que parecia? Não, vocês estão pensando coisa que não tem nada a ver.
Então, como que era o processo da prensagem do azeite? Percebeu ali como que funciona? Quem conseguiu visualizar? Então, de primeiro momento, eles traziam as azeitonas, que eram colhidas, e colocavam naquela roda de moinho primeiro. Aquela roda ali é aquela que Jesus fala assim, olha, quem fizer tropeçar os meus pequenos, era melhor que amarrasse uma pedra de moinho e se lançasse no lago. Lembra que Jesus fala? Então é aquela pedrona ali. Então ela passa, as azeitonas eram passadas ali primeiro, para quebrar a sua casca, depois eles colhiam ali aquela massa, colocavam naqueles cestos e empilhava vários cestos daquele. E aí vocês viram que ali tinham 3 pedras, cada uma é uma prensagem. Em cada uma dessas prensagens saía um tipo de azeite. Então tinha o do primeiro, o segundo e o terceiro. E esses azeites, o da primeira prensa é usado para uma coisa, da segunda para outra coisa, e da terceira para uma outra coisa. Eu quero agora entrar um pouquinho nesse assunto com vocês e falar um pouco sobre essas 3 prensas. Amém? Da primeira prensa, então ali tinham aquelas 3 pedras, eles erguiam aquela madeira aqui, e aí via na primeiro aqui, a primeira prensa. E aí saía o primeiro azeite, o azeite da primícia, diga primícia. Para que era usado esse azeite? Esse era o azeite da unção. Esse era o azeite para o serviço sacerdotal. E o meu primeiro ponto aqui para vocês é unção para servir. Diga, unção para servir. Está aqui na tela, ó, unção para servir. O título da mensagem que eu estou pregando para vocês hoje aqui é a graça da unção. E você vai perceber que para cada azeite, para cada unção que é extraída, a graça de Deus se manifesta. A primeira então é o azeite da primícia, o azeite que era usado para o serviço sacerdotal, é o óleo mais puro, é o óleo mais caro, é o óleo usado pelos sacerdotes para a unção. É o óleo que separava alguém para o serviço. Quando Samuel vai lá para ungir Davi, rei de Israel, o que ele está fazendo? Ele está derramando o óleo sobre a cabeça de Davi, dizendo, Davi, você está sendo separado para um serviço, você está sendo separado, ungido é separado, consagrado é separado. Então, eu preciso que você entenda o seguinte, quantas orações Jesus fez no Getsemane? Quantas prensas tem para a extração do óleo? Para cada oração que Jesus fez, era uma pressão que ele estava sofrendo. Era uma prensa vindo sobre ele, era um peso vindo sobre ele, e algo dele estava sendo extraído para as nossas vidas. Na primeira prensagem, na primeira vez que Jesus está orando, é a primeira prensa, e está saindo dali unção para servir. Meu irmão, quem sou eu e quem é você para que possamos estar diante do Senhor servindo ao seu reino? Quem somos nós? Quem sou eu para pregar? Quem é você, meu irmão, para poder tocar? Quem somos nós para estarmos num ambiente de graça, de favor, de santidade como esse? Sabemos que somos apenas vasos, mas não somos qualquer vasos. Somos como o apóstolo Paulo, que o Senhor disse, este para mim é vaso escolhido. Se podemos servir ao Senhor, se podemos pregar, cantar, tocar, se podemos estar atrás de uma câmera, se podemos estar num ambiente santo como esse, ministrando, falando, pregando, servindo, não é porque merecemos, mas é porque Ele foi espremido, é porque Ele foi pressionado, e dele saiu uma graça, uma unção, que nos separou para o serviço do reino de Deus. Não, meu irmão, eu não estou aqui porque eu sei mais do que alguém, ou porque sou mais santo. Não, eu estou aqui porque dele veio um óleo para a minha vida, porque dele veio uma graça sobre mim, porque dele veio essa unção sobre mim, sobre você.
não estou aqui porque mereço, você não serve porque merece, servimos ao Rei porque a sua graça nos alcançou. Isaías, capítulo de número 53, verso 10. Coloca aí para a gente, por favor. Isaías 53, verso 10. Contudo, foi da vontade do Senhor. Vamos lá. Contudo, foi da vontade do Senhor. Deus estava esmagando para que dele fosse extraído um óleo. Deus estava esmagando para que dele saísse uma unção. Deus estava esmagando para que dele fosse extraída uma graça. Ele foi esmagado para que do seu corpo fosse extraída uma graça que nos permite servir o nosso Deus. Ele foi esmagado para que do seu corpo fosse extraída uma graça que nos permitisse servir ao nosso Deus. Sabe o que aconteceu aqui? Ele te fez digno, Johnny. Ele te fez digno, Josi. Ele te fez digno, Rafa. Não éramos dignos. Não éramos dignos de abrir a santa palavra de Deus. Não éramos dignos de estar diante da tua presença. Mas porque Ele foi esmagado, nós podemos estar aqui hoje. Nós podemos compartilhar dessa presença hoje. Olha para a pessoa que está do seu lado, essa coisa fofa aí, diz: Ele te fez digno. Aí nesse ânimo seu aí, dignidade foi embora. Olha, Ele te fez digno. Não éramos dignos, mas Ele nos fez dignos. Segunda prensa, unção para prover e para curar. Unção para prover e para curar. É a segunda prensa. Esse é o óleo que era usado para alimento e para fins medicinais. Esse é o óleo, por exemplo, usado pela viúva de Sarepta. Lembra quando Elias chega em Sarepta, manda ela buscar um copo de água, aí ela está indo, aí ele diz: traz um pão também para mim. Ela fala: Senhor, eu não tenho nada, eu estou aqui colhendo os últimos gravetos para que eu e meu filho comamos e morramos. E ele diz assim: assim diz o Senhor, vai lá, faz um bolo, traz para mim, porque a farinha da tua panela não vai acabar e o azeite da tua botija não vai se cessar. Esse é o azeite usado por uma outra viúva lá, que estava com seus filhos quase sendo levados como escravos, e o profeta Eliseu disse para ela: vai lá, pega muitas vasilhas emprestadas, entra lá na tua casa, fecha a porta e começa a distribuir esse azeite nessas vasilhas, porque o azeite vai multiplicar. Existe uma coisa maravilhosa no azeite, que é um poder de multiplicação. Aleluia! O azeite ele não fica preso, o azeite ele multiplica. Então esse azeite da segunda prensa era um azeite usado como alimento, mas era um azeite também usado para fins medicinais, como da parábola do bom samaritano, quando ele encontra o homem caído pelo chão e a Bíblia diz que ele tinha vinho e azeite. O azeite também era usado como um remédio, o azeite também era usado para curar. E dessa segunda prensa de Jesus, Jesus vai, encontra os discípulos orando, volta e vai fazer uma segunda oração, e está sendo prensado a segunda vez, e dessa prensa agora está saindo unção para curar, e unção para prover. Meu Deus, levanta sua mão comigo e diga: unção para curar, e unção para prover. É dessa unção que vem a cura, é dessa unção que vem a provisão. Isaías 53, mais uma vez, agora o verso 4, coloca aí pra gente, por favor, galera.
certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si, percebe? E sobre si, levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido, verso 5, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e foi estava sendo esmagado, e dele estava saindo uma unção, estava saindo um óleo. Pastor, que óleo era esse? Foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos. Que unção é essa que está sendo tirada ali? Que unção é essa que está sendo extraída de Jesus? E pelas suas feridas nós fomos. Não, meu irmão, não, eu preciso que você entenda isso de verdade. E pelas suas feridas nós fomos. Eu estou aquecendo aqui, quem está esquentando aí? Quem está esquentando aí? Meu irmão, você não pode aceitar a enfermidade no seu corpo. Jesus já liberou um óleo lá no Getsemane, Jesus já liberou uma unção naquele lugar. Ele foi afligido, Ele foi esmagado, para que nós recebêssemos a cura. Unção para curar. Então quando Tiago diz assim, olha, está alguém enfermo, traga-o aos presbíteros da igreja, para que unja com óleo, e ore com fé, pois a oração com fé curará o doente. O que Tiago está fazendo a gente lembrar? Lembra do óleo que foi extraído de Jesus. Então o poder não está no óleo. O óleo é para a gente se lembrar, o óleo é para simbolizar, quando esse óleo é colocado, é o Espírito Santo, é a unção, esse é o óleo essa é a unção da cura e a unção da provisão. Quando Jesus está sendo esmagado ali, dele está saindo uma unção, dele está saindo um óleo, ele está dizendo assim, ó, eu sou a provisão de vocês, eu sou o sustento de vocês. Davi entendeu isso lá no Salmo 23, ele diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Lá na frente Jesus vai dizer para os seus discípulos de João capítulo 6, eu sou o pão da vida. Ele é a tua cura, Ele é o teu sustento. Terceiro. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Diga unção para iluminar e santificar. Esse é o óleo da última prensa, que era usado como combustível das lâmpadas e também para fazer sabão. Esse é o óleo, por exemplo, da parábola das 10 virgens, lembra? Quando Jesus fala sobre o reino de Deus será como 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. 5 que tinham uma reserva de óleo e 5 que não tinham. 5 que dependiam do Espírito Santo e outras 5 que diziam, a gente se garante aqui. Diga, se não tem óleo, não tem luz. Como que funcionavam as lâmpadas ali na época de Jesus? Era um recipiente com óleo, tinha um pavio, a pessoa acendia, e o que mantinha aquele pavio aceso era o óleo, o azeite. Então,
tem o azeite e tem o fogo. E também tem o pavio. O que ilumina? O que vai iluminar? O que vai iluminar? O fogo. Não é o fogo? O que vai iluminar? É o fogo. O que vai manter o fogo aceso? Hã? Mas tem uma coisinha que vai estar ali, que também é essencial. O pavio. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Você não é o fogo e você não é o azeite, mas você é o pavio. Não é você que ilumina, não é você que sustenta, mas mesmo assim Deus quer te usar. O que vai trazer luz é a glória de Deus. O que vai sustentar é o Espírito Santo de Deus. Mas Deus olhou e disse assim: eu quero uma coisinha ali. Ai, eu quero. Irmão, você não é o fogo. O que tem que brilhar é a glória de Deus. O nome que precisa ser lembrado é o nome de Deus. O pessoal me mandou essas telas aqui, eu falei, gente, não precisa pôr meu nome aqui não, porque eu não quero que meu nome seja conhecido não. Minha chamada, o meu ministério é fazer com que o nome dele seja cada vez mais conhecido. Sabe, eu não estou nem aí, se está me curtindo, se está me compartilhando, se está isso, está aquilo, eu não estou nem aí para isso. Agora eu ligo muito, meu irmão, quando eu vejo pessoas indo ao altar e recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu ligo muito, eu gosto muito, eu amo, quando eu sento com alguém e posso ser um pavio ali em algum momento transmitir ali a glória de Deus, em algum momento poder ajudar, auxiliar. Meu irmão, eu estava pensando essa semana, eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida assim ministerial. Não, eu não sou o mais famoso, eu não sou o mais conhecido, eu não sou o que tem mais seguidores, inscritos, nada disso, mas eu amo. Eu amo, por exemplo, sentei essa semana com o El e com a Núbia, o Elmes, né, com a Núbia. Sentei com o Arthur e com a Rayane. O Johnny, o outro Johnny, sentei com ele também, estava cheio de Johnny na minha agenda essa semana. O Cauã. Eu amo poder sentar, compartilhar a palavra de Deus, ajudar a pessoa, auxiliar, instruir de alguma forma. Eu amo poder ser usado por Deus, para que a glória dEle brilhe sobre a vida das pessoas. Às vezes Deus dá até uns benefícios. Outro dia eu fui, né, o irmão pagou até um almoço, né, irmão? Nossa, ficamos até fechar o restaurante comendo sushi lá, né? Mas sabe, é você se deixar ser usado. É você saber que assim, não é você que se sustenta, é o óleo que mantém o fogo aceso, é o óleo. Se não tiver óleo, não tem luz. Se não tiver óleo, o fogo apaga. Então era dessa terceira prensa que saía o óleo para o combustível. E é esse combustível que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas aqui hoje. Eu sinto no Espírito aqui de falar. Tem gente que estava pensando em desistir, tem gente que estava aqui, Senhor, eu já não tenho mais força, Senhor, eu já não estou querendo mais ir, eu já não estou conseguindo mais. Passou na tua cabeça sair do ministério, passou na tua cabeça sentar com o líder e falar, olha, já não dá mais para mim. Mas eu quero dizer para você que essa noite tem um óleo de renovo, tem um combustível novo vindo sobre a tua vida. Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Mas esse óleo dessa terceira prensa também era usado para fazer sabão.
Então é unção para iluminar e unção para limpar, santificar. Meu irmão, esse sabão, nem Vênus te deixa tão branco assim. Oh glória! Esse é um sabão que te deixa mais branco, mais alvo. Oh! Mais branco do que a neve, mais branco do que a lã. Esse é o sabão que nos limpa, que nos santifica, ao qual 1 João 1,7 diz, coloca aí na tela, 1 João 1,7, por favor. Oh, aleluia. Vai dando glória aí, vai dando glória aí. Eu creio que essa unção está sendo derramada sobre as nossas vidas aqui. 1 João 1,7. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, nos limpa, nos lava, nos santifica. Diga, o sangue de Jesus me lavou e me santificou. Você está debaixo de uma cachoeira de graça. Você está debaixo de uma cachoeira de perdão. Imagina uma cena. 2 meninos brincando, próximo de uma cachoeira. E um dizendo assim, eu não posso me sujar, porque se eu me sujar, a hora que eu chegar em casa, a minha mãe vai brigar comigo. Eu não sei quantos que tinham uma mãe assim, mas a minha, ela deu aula para Rochelle. Irmão, já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris lá? Assistiu? Aquela mulher é uma santa perto da minha mãe. Minha mãe olha assim e fala, muito Nutella, muito Nutella. Minha mãe tinha uma criatividade. Te amo, mãe. Imagina 2 meninos brincando e um fala assim, eu não posso me sujar, senão minha mãe vai brincar. Aí, você tinha aquele amigo meio sacana, tinha? Você não pode sujar? Aí vai chegando perto do barro, então você não pode sujar. Aí vai, taca barro no menino. Não! Vai desesperado na água se lavar. Não faz isso não, minha mãe vai me bater, não sei o quê. Aí a hora que ele sai limpinho, aí vai o miserável lá, pega o barro de novo. Me sujou de novo. Aí ele volta para a água. Aí sai da água, o outro vai e suja ele. Aí volta para a água. Aí ele olha assim, esse miserável. Aí ele olha para a cachoeira assim. Aí ele entra debaixo da cachoeira. Me suja agora que eu quero ver. Você está debaixo de uma cachoeira de graça. Você está debaixo de uma cachoeira de perdão. Meu irmão, eu errei, eu falhei. Tem um sangue, tem um óleo, tem uma graça. Caindo. Eu me sujei, tem um óleo, tem uma cachoeira de graça, tem uma cachoeira de perdão. Eu me sujei de novo, tem uma graça, tem um óleo. Tem um sabão que limpa, que lava, que purifica, que santifica. Pastor, onde é essa cachoeira que eu quero ir lá? Meu irmão, a palavra de Deus diz lá em Romanos 8, verso 1. Portanto, já não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo não pode mais te acusar, pode mais te sujar. Você está em Cristo,
E quem está em Cristo está debaixo de uma cachoeira de graça. Diga: Jesus foi esmagado para que eu recebesse do seu óleo. Que óleo é esse, pastor? É o óleo do chamado, é o óleo da provisão, é o óleo da cura, é o óleo do combustível para continuar, é o óleo da santidade, da pureza, da limpeza. Tudo isso nós recebemos pela graça de Deus, pela graça de Deus. Diga: Jesus sofreu a pressão para eu desfrutar da unção. Jesus sofreu a pressão para você desfrutar da unção. Ele foi pressionado para que nós pudéssemos ser ungidos. Oh, Espírito Santo, eu creio que tem um óleo aqui sendo derramado sobre as nossas vidas hoje. Essa palavra estava queimando no meu coração. Eu sei que ela alcança o teu coração hoje. Eu ouvi um negócio do Bispo Júlio essa semana que é extraordinário. Eu só posso alcançar os teus olhos e os teus ouvidos, mas o Espírito Santo tem poder para alcançar o teu coração. Você pode ouvir o que eu estou falando, você pode ver, mas só o Espírito Santo pode ir mais fundo, tocar o teu coração. Teu coração. Eu oro para que esse óleo seja derramado sobre o teu coração hoje. Mais que um óleo que a gente põe, é um óleo que é derramado do céu, que alcança o teu coração. E, meu irmão, talvez você está assim: mas Jesus foi pressionado, por que eu também sou pressionado? Se Jesus já sofreu a pressão, por que eu também sofro a pressão? É porque Deus olhou para o Renato e disse: tem coisa boa para ser extraída dali também. Ele olhou para a Sandy e disse: tem coisa boa para ser extraída dela. Que é na pressão que a unção é extraída. É na pressão que eles tiravam o melhor da azeitona. 2 Coríntios 4, verso 8. Nós vamos ler o 8, o 9 e o 17 e eu termino. Pode ficar de pé. Oh, aleluia. De todos os lados somos... Vamos lá, de todos os lados somos. A gente sofre pressão ou não sofre? Sofre ou não sofre, gente? Ou é só eu? Senão eu vou pedir uma oração por vocês. Vocês não sofrem? Sofre pressão ou não sofre? Meu Deus! Pressão no trabalho, pressão na família, pressão no ministério. Meu Deus, eu estou sendo pressionado. Só que o apóstolo Paulo diz assim, ó: pressionados, mas não. Tem pressão, mas não tem desânimo. Tem pressão, mas não tem desistência. Tem pressão, mas não tem paralisação. Eu estou pressionado, mas desanimado não. Está difícil, mas desanimado não. Está me apertando, mas desanimado não. Eu estou pressionado, eu vou continuar orando. Eu estou pressionado, eu vou continuar adorando. Eu estou pressionado, eu vou continuar indo para a igreja. Eu estou pressionado, eu vou continuar servindo. Eu estou pressionado, eu vou continuar tocando. Eu estou pressionado, eu vou continuar pregando. Pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Verso 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Perseguido,
abandonado. Sabe qual que é o nosso problema? É que muitas vezes a gente quer comparar o nosso inimigo com a gente. Quando Golias vai desafiar o exército de Israel, o rei e os soldados estão olhando para o gigante e dizendo: comparado a mim é muito grande. Mas quando Davi chega, ele diz assim: comparado a Deus, é muito pequeno. Pastor, eu estou sofrendo uma perseguição, a pessoa se levantou. Pastor, ela tem mais poder que eu na empresa, ela tem mais poder que eu nisso, naquilo. É que você está comparando com você. Esquece você e começa a olhar para o seu Deus. Deixa aí, irmão. Volta. Abatidos. Às vezes a gente fica meio abatido, fica ou não fica? Pô, às vezes vem aquela assim que você fala: ah, que essa doeu. Umas semanas atrás, Davi ficou internado. E aí, lá no hospital, e eu tentando, sabe, sempre deixar a coisa para cima, brincando com ele lá no hospital, tal. Ele foi internado na segunda, chegou uma quarta-feira. Ele ficou bem para baixo. O Davi, gente, Davi é o Davi. Davi é o Davi. Ele bem murchinho. Aí fez um exame lá, que era para ver se ele ia receber a alta na sexta. Aí fez na quinta, aí na sexta-feira a Audrey, que estava no hospital de manhã, aí ela me liga e fala: ah, saiu o resultado do exame. A infecção que estava num grau quando ele internou, aumentou ao invés de diminuir. Aquele dia eu entrei no carro, eu fui abatido, irmão. Eu comecei a chorar. Me deu um desespero. Falei: Senhor, eu não aceito isso na vida do meu filho. Senhor, por quê? E aí começa a vir umas coisas na cabeça, sabe? O diabo já é meio oportunista, começa a querer trazer, tipo assim: ah, você fez isso, agora olha só o que está acontecendo. Sabe? Meio oportunista. É ou não é? O diabo é assim ou não é? É assim ou não é? Começa a acontecer umas coisas assim, o diabo começa a te lembrar de coisa errada que você fez. Ó, é por causa disso. Não, ou não é? Aí eu fiquei meio abatido. O sentimento assim já. Aí na hora, eu olhei para o retrovisor assim, estava chorando mesmo. Aí eu vi que eu estava bem abatido. Aí na hora eu lembrei de uma verdade. O Senhor já levou sobre Ele todas as nossas enfermidades. Eu me agarrei a essa verdade, irmão. Eu me agarrei a essa verdade. Eu falei: Deus, eu estou abatido, mas não destruído. Irmão, às vezes o sentimento, sabe, vai pegar a gente vai ficar meio assim, meio mal. Mas você não pode ser governado pelos seus sentimentos. O seu sentimento pode te abater, mas a verdade da palavra vai te sustentar. O seu sentimento pode te enganar, mas você pode se agarrar a essa verdade, e nessa verdade você é abatido, mas não destruído. Pastor, eu estou passando uma pressão, eu estou sendo apertado, eu estou sendo esmagado. Verso 17, verso 17. 17, irmão, 17. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos. Isso aqui é alguém que está sendo pressionado, ó. Está lá o peso, sabe o que é pressão? Pressão é massa sobre área. Fiz cenário, irmão. Pressão. Ele está dizendo assim, ó. Pois os nossos sofrimentos leves. Ele está olhando e está dizendo assim: isso aí é muito leve. O cara ali, eu estou falando do cara que foi apedrejado, estou falando do cara que sofreu um naufrágio, estou falando do cara que foi perseguido, chicoteado, preso. Aí ele está dizendo assim, ó:
pois os nossos sofrimentos leves e... Ele está dizendo assim, isso é só um momento, isso não é a minha vida, isso é só um momento, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo, extraindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todo